Código Aberto no ar com você mais uma vez. E agora sim estamos mais do que nunca juntos e você é super bem-vindo, porque a gente vive uma temporada bem pertinho e cada vez fica melhor. Nossos convidados, o papo, o assunto. Semana passada eu sei que a gente pegou pesado, foi bom demais. Sempre é legal ver nas redes sociais a reação de vocês, como é que vocês postam os comentários, concordam, discordam, contanto que interajam, vocês são bem-vindos. A gente aqui vai descobrindo junto, vai revelando junto, vai se aprofundando junto e vai sonhando junto. Por isso o Código Aberto é esse espaço diferente na grade da TV Novo Tempo para a gente estudar a Bíblia também de um jeito diferente. Já entrou no nosso Face? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Você pode ter acesso a tudo que a gente coloca aqui nas redes sociais, no mundo digital, porque a gente quer estar bem pertinho de você, ao alcance das tuas mãos. Sabia que tem uma estatística que diz que a gente fica mais ou menos todos os dias 3 a 3 horas e meia com o smartphone na mão? Estou falando para você, me assustou e é verdade, a gente põe e tira, pega na mão isso aqui não sai da nossa mão, por isso que eu falo para você, use das redes sociais para pescar pessoas. Entra no Face, usa lá do nosso selfie do código, compartilha no WhatsApp, seja um missionário do bem. E o assunto de hoje é muito especial e por isso eu já começo fazendo uma pergunta para os nossos convidados, começando pela Rafaela Pinho. Rafaela, fora Jesus, Deus, fora pai, mãe e irmãos, tá? Então fora. Qual é uma personalidade, viva ou que não está viva, que hoje você diria, eu admiro essa pessoa, é uma pessoa midiática, mas é uma pessoa que me ensina algo. Quem você admira se fosse comprar uma biografia de alguém? Oxe, pastor, a gente tinha que ter combinado essa pergunta antes. Não. Alguém que você acha bacana, que você admira, uma personalidade... Uma pessoa famosa. Ou que você admira, entendeu? Isso, famosa, ou alguém que você compraria a biografia dessa pessoa porque você acha assim, pô, essa pessoa fez diferença. Na história, viu? Não tem que estar agora, não tem que estar no Rio de Janeiro, aqui dentro da Novo Tempo. Ah, muito complicado isso. Vai pensando em alguém que você... É porque eu gosto de muitas pessoas, mas é porque eu não sei se devo falar uma pessoa que tem uma influência grande ou se foi uma influência na minha vida. Pode ser na tua vida. Pode ser na minha vida? Quer ir pensando? Vamos lá, pastor Marcelo? Então pensa, pastor Marcelo, alguém assim de biografia. Se for midiático, melhor ainda, que todo mundo conhece. Alguém que você admira. O Fio responde quando a gente... Não, tô brincando. Vamos lá, Felipe. Não, tô brincando. Gente, o programa a gente não volta, a gente não regrava, a gente continua, viu? Eu gosto muito de biografias. Eu tenho algumas em casa que eu gosto de ler e sempre quando eu vejo alguma coisa interessante assim, eu me interesso muito pela vida das pessoas, né? Eu tenho biografias de evangelistas, de pregadores, assim, de gente que eu admiro bastante. Mas, assim, eu li, ultimamente, a biografia de 2 pessoas, né? Eu tenho uma biografia de Einstein, muito interessante. Eu ganhei de presente da minha esposa há uns anos atrás. Eu li esse livro e foi assim... Cara que previu as ondas gravitacionais que chegaram agora meses atrás e comprovou tudo 100 anos depois. Ele entendeu o funcionamento do universo simplesmente pela intuição dele. 100 anos depois... O cara que olhava e tinha uma mente simples como de criança. E assim ele conseguiu entender coisas que agora a nossa tecnologia consegue comprovar. Esse é um cara. E um cara que eu me admiro muito também, eu admiro, né? Bastante. É Gandhi. Gandhi foi, na minha opinião, uma das pessoas que recentemente mais conseguiu encarnar o Sermão da Montanha, como a gente fala. E nem cristão ele era, né? Então, são 2 pessoas assim... Foi ele que falou, seria cristão se não fosse os cristãos? Foi ele que disse isso. Ele conhecia o cristianismo... Conhecia, tanto que ele se tornou pacifista, basicamente, por N razões, mas um dos motivos principais foi a leitura do Evangelho de Mateus. Olha aí. Que a gente está estudando agora aqui. Aí. Pode ser religioso, pode não ser religioso também, viu? Pode ser do mundo da tecnologia, da política, o camarada que você... E não tem que ser exemplo também. Você admira, pô, esse cara faz o barulho, esse faz acontecer, esse cara é... Vamos ver. É que o Marcelo me traiu, né? Marcelo me traiu, eu tava pensando em Gandhi. Aí ele pegou, não sei o que lá, e Gandhi. Falei, miserável, me traiu. É que a gente é amigo, né, meu? Então a gente tem gosto parecido, assim, né? Gandhi me fascina por esse desprendimento na direção do outro, né? Madre Teresa de Calcutá também mexe comigo, assim. Eu acho curioso. E Santo Agostinho também me chama muita atenção. Madre Teresa d'Ávila também. Também, né? Teresa d'Ávila é impressionante. Fala um pouquinho dela agora, que eu estou curioso. Nossa, Teresa d'Ávila, será que dá para falar tudo? O básico, vai no básico. Um tweet de 140 caracteres. Tem filme dela. Tem filme dela. O pessoal quiser, pesquisa que todo mundo fala na Calcutá. D'Ávila não é tão conhecida, né? Mas Mas a D'Ávila, vamos colocar assim, D'Ávila foi uma mulher apaixonada com A maiúsculo por Jesus Cristo. Que legal. Colocar assim, apaixonada. Ficou o exemplo, né? Profundamente. Vamos ver a jornalista agora. Quem é que faz parte do seu hall de admiráveis?
Olha, eu admiro muita gente, né, obviamente. Pode dizer mais de um porque também. Porque a gente conhece, a gente acaba lendo, né? A gente vê na mídia também. Os próprios cristãos ou pessoas aí de fora. Tem muita gente, de mas... Steve Jobs a Malala, tanta gente fazendo por exemplo, aí, Malala é uma pessoa que eu admiro muito, né? Uma pessoa que, assim, eu tenho como exemplo, principalmente pela causa feminista, né? Que ela defende, que sim, virou né? o mundo do avesso. É, pelos direitos iguais, isso para mim é fantástico. Ela é uma pessoa que realmente tem minha admiração, mas quando eu penso assim, alguém que realmente deixou um legado, que passou uma mensagem e a gente carrega, Martin Luther King, uma pessoa que tinha um ideal, um objetivo claro, sabe, nas palavras, ele era líder, ele conseguia influenciar pessoas, e eu acho isso assim demais, sensacional. Imagina que poder você influenciar as pessoas para o bem, né? E isso que eu fico pensando assim, ele tinha os seus discursos e as multidões clamavam, né? Mas porque ele era líder, ele representava uma classe, e assim, ele se colocou à disposição, ele gostava de se expor em prol de uma nação, de um povo, né? Isso, assim, é sensacional. Agora eu volto para Rafaela, entendeu, Tive tempo para pensar. Na verdade, eu vou até pegar carona aqui no pastor. Quando ele falou Gandhi, eu lembrei de uma mulher que não é da família do Gandhi, apesar de ter o mesmo sobrenome, que eu li o livro dela, fiquei fascinada por ela. Ela é uma das 100 mulheres mais influentes do mundo hoje, que é a Sônia Gandhi. Sônia Gandhi? A Sônia Gandhi. Ela é da família da Indira Gandhi, não é do Gandhi. Mas ela também, ela lutou muito, né? Ela luta muito pelo povo da Índia. Ela é, assim, quando eu li a história dela, eu li um livro sobre a história dela. Ela deu entrevista, mas não é assim uma biografia exata, né? Que se chama O Sari Vermelho. É muito bonito, muito legal, e ela é 10. Para você não achar que a gente está fora da lição, já estamos dentro do assunto da lição e você vai entender por quê já, tá bom? Por isso eu continuo perguntando das personalidades. Vamos lá, meu brother Gabriel, terceira semana junto com a gente. Isso. Você, cara, um cara me parece assim com essa barba, um cara culto, um cara... Enquanto vocês falavam aí, eu pensei em tanta gente aí, mas uma pessoa que eu admiro muito, assim, pelas coisas que ele escreveu. Já... Se for midiático, pode ser Fernando Iglesias. Pode ser. Para quem não sabe, ele é filho do pastor Fernando Iglesias, agora você entendeu, a gente não falou aqui ainda, né, Gabriel? É, Teu paizão, uma bênção para a igreja, para tantas pessoas que têm um carinho por ele, um pregador, um cantor, e você é filho do pastor Fernando, esse eu sei que seria o primeiro da lista depois de Jesus, né? É. Vamos lá. Mas uma pessoa que eu nomearia é Rubem Alves. Quem? Rubem Alves. Rubem Alves. Um grande escritor e pensador. Fala mais dele agora, cara, deu uma... Ele transita muito bem entre área científica, filosofia, teologia, e sempre de forma muito poética. Olha aí. E a vida dele é muito bonita, assim, os pensamentos que ele tinha. Rubem Alves. Alves. Isso. Rubem Alves. Tá bom, gente. Olha aí, bacana demais isso aqui. Fala, está falando uma opção de nomes aqui, a gente fica só em nós. Vocês estão falando aqui, eu estou aqui cochichando aqui com ele. Quanta gente é boa. Muita gente, eu gosto. Quanta gente boa que a gente gosta também. Você vai lembrando depois, né? E do mundo filosófico, do mundo da tecnologia, do mundo religioso, do mundo político, surgem pessoas interessantes, pessoas relevantes, pessoas midiáticas. Vamos fazer uma oração? Ora com a gente, Jennifer, que eu já vou explicar por que essa introdução. Pai nosso que estás no céu, santificado e glorificado seja o vosso nome. Senhor, abençoe agora o estudo da sua lição, da sua palavra, que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Abençoe quem está em casa, nos assistindo agora, que o seu Santo Espírito esteja conosco. Pedimos isso por Jesus. Amém. Amém. Você sabe que essas pessoas, se você for colocar numa bacia para ver as semelhanças, geralmente elas têm algo de contradição, algo de disruptura, como vimos na semana passada, algo de inovação, algo de perseverança, algo de diferença. E são pessoas que nos surpreendem porque elas alcançam influências maiores. Aí nós vamos para a Bíblia agora, pastor Marcelo, porque eu acho que depois de Jesus existe uma figura no Novo Testamento. Paulo, claro, escreveu lá mais de 10 epístolas, mas não dá para fugir de um personagem bíblico, de um apóstolo de Jesus, que ele eu acho que seria a encarnação midiática hoje em dia, dos seus altos e baixos, da sua maneira de chegar nas pessoas, de ter decisão, atitude, às vezes voltar atrás, e montanha-russa desse homem, e que Jesus chega para ele e diz, Pedro, você é a rocha ou não, né? Eu queria que você abrisse para a gente, porque hoje nós vamos estudar essa personalidade chamada Pedro no livro de Mateus. Pedro, ele, como você falou, é uma das figuras assim mais amadas, né, do Novo Testamento, né? Ele escreveu 2 cartas que nós temos aqui. Em comparação com Paulo, a produção literária dele é muito pequenininha, mas a influência dele é muito grande. O livro de Atos dos Apóstolos, ele pode ser dividido entre Atos de Pedro e Paulo, para falar a verdade. E a gente fala tanto de Paulo, tem o super você Pedro tem ali. A primeira metade ali do livro de Atos, mais ou menos, uma boa parte ali do texto é Pedro, né? Pedro é o começo ali da igreja. E ele era essa figura
impulsiva, emocional, ele se atirava de acordo com o momento, ele não pensava muito para poder, muitas vezes, falar aquilo que vinha na mente dele, no coração dele. E todos nós temos um pouquinho de Pedro, né? Em maior ou menor grau. A gente muitas vezes age também de acordo com as nossas emoções, com o calor ali da situação. E Jesus via nisso, embora ele fosse assim impulsivo da forma como ele era, mas Jesus via aquilo que esse homem iria se tornar de acordo com a graça dele, né? E é uma figura apaixonante na Bíblia, Pedro. E você vê nos evangelhos vários momentos Pedro tomando a dianteira, ele se tornando a figura protagonista de algumas situações interessantes. Já vou chegar, né, contigo, prepara Mateus 16, 17 a 20, que hoje nós vamos decifrar aqui. Semana passada foi o dia de descanso. Hoje nós vamos mais fundo. Olha, não me diga que o Código Aberto é um programa superficial. Para com isso. Nós vamos nos aprofundar num dos textos mais polêmicos que existe da Bíblia. Pastor Marcelo, eu vou jogar essa bomba para você. Quando Jesus diz para Pedro, tu és a rocha, e aí sobre essa rocha eu vou edificar sua igreja. Então Pedro é o primeiro papa e por aí vai. A gente vai conversar sobre isso, mas quero ouvir de vocês três outras situações de Pedro. O que chama a atenção de vocês em Pedro, Mateus, nessa semana de estudo? Por que Pedro é tão midiático? Vamos lá. Pedro é um homem de altos e baixos, né? Um homem que ele não consegue errar mais ou menos, né? Ou ele erra, ele não erra mais ou menos. Ou ele erra no fundo do poço, ou ele acerta no céu, né? Ele nunca é o meio do caminho. O homem que não errava mais ou menos. Sabe quando você joga bola, que não sei quem gosta de jogar bola aqui, né? Brincar de futebol. Sabe quando a bola sobra assim no alto e que você vai pegar de primeira? Pedro sempre pegava de primeira, só que ou era fora do estádio ou era no ângulo, entendeu? Nunca não tinha um meio termo. Excelente definição de Pedro. Porque você vê, na própria confissão... Atitude à flor da pele, não na adianta. própria confissão, fala, bendito és tu, Simão Barjonas e tal, não foi carne nem sangue que te revelou e tal, tu és Pedro, e sobre essa... Tem até o Petros e Petra e tal, isso, né? E eu vou edificar minha igreja, sobre essa certeza aí. E logo depois, quando Cristo fala que ele tem que voltar e tem que morrer e tal, não, tem misericórdia de ti e tal, não faz isso. Já e leva tal. uma pancada ali. Ele falou assim, aparta-te de mim, você fala pelo inimigo e tal. Quer dizer, ou é lá em cima ou é lá embaixo, né? Então ele me passa muito essa coisa que ser um homem de muitos altos e baixos. Muito parecido com a gente, né? A gente eu acho que... vai e volta, é curioso. Vamos lá, Jennifer, Pedro, num momento está no céu... Um segundo depois, Jesus diz, afasta de mim, Satanás. Tudo da mesma pessoa, Pedro. E aí? Pedro era o conjunto ali dos problemas, né? E também das soluções. Ele era um misto, uma pessoa assim, extremamente forte, uma personalidade diferente, difícil, né? Eu fico pensando, Jesus escolhe justamente Pedro, aquela pessoa tão difícil para conviver, para estar ali do lado sempre. Mas isso também mostra, através do relacionamento entre Jesus e Pedro, o caráter de Jesus. Por que é que ele escolhe um cara tão problemático como Pedro, tão difícil, né, como o Phil colocou muito bem, para estar com ele todos os minutos, né, durante o dia ali, nas missões, né, nos milagres, no Evangelho. E assim, eu fico pensando, poxa, é Deus convidando a gente, né, para também estar com Ele. Mesmo a gente tendo várias diversidades ou caráter totalmente difícil de trabalhar, é um convite. Da mesma forma que Ele convidou Pedro, Ele está convidando a gente também. Bacana. Isso faz a gente refletir sobre a própria escolha dos discípulos. Quando Ele escolhe Pedro, Tiago, João, Judas, né, são pessoas totalmente diferentes, pessoas que têm várias qualidades, mas também muitos defeitos. Aí, Pedrão, todos têm defeitos, né? Um homem que se fez na cultura da pesca, na um academia, na faculdade dos mares. Era um pescador rude, rústico, impetuoso. Esse era Pedrão. Fala, o que você pensa, Rafaela, de Pedro? Você se parece com um Pedro? Era o que eu ia falar, tipo, eu sou meio Pedro, assim, eu sou muito... intensa nas coisas e achar que... Eu tenho tentado, até no programa passado, quando eu dei meu conselho a ser mais paciente, que eu tenho tentado até, tipo, quebrar algumas barreiras de, tipo, achar que eu tenho razão nas coisas e fundo. E o Phil falou, eu erro, assim, eu acerto muito. Eu sou bem 880. Então, até no final, quando Pedro nega a Cristo, eu na minha vida... Já neguei bem assim, acho que com bastante entusiasmo, como ele fez.
Então, eu me vejo muito na figura dele. Quando eu leio sobre a história dele, quando eu ouço falar de Pedro, infelizmente, eu me vejo muito nos defeitos dele e tenho tentado melhorar para conseguir me enxergar nas qualidades. Então, vamos chegar nas qualidades de Pedro, pastor Marcelo, um dos capítulos e versículos mais poderosos do Novo Testamento, quando Jesus reconhece em Pedro a rocha. Desbrava para a gente um pouquinho essa parte, pastor, como a conclusão já. Né? O nome Pedro, na verdade, para a gente hoje é nome comum, não é? Sim. Pedro, né? Mas ele era um apelido. O nome não era um nome, até que Jesus transformou ele num nome. Jesus chamou o apóstolo de Kefa. E você vê esse momento em que Jesus dá o nome para Pedro no Evangelho de João, quando ele conhece Pedro. E o nome de Pedro era Simão, Shimon, na língua dele. E ele olha o Simão, que foi apresentado pelo irmão para ele, e Jesus se apaixona por aquele homem já, pela personalidade dele, pelo jeito, pela sinceridade dele. E ele vê aquela pedra bruta, literalmente, né, a pedra mesmo, né, e já enxerga o final da vida dele. Ele olha aquele homem transformado pela graça dele. E sabendo da história toda de Pedro, de tudo aquilo que nós conhecemos hoje, pela onisciência divina, ele fala assim, olha, você se chama Simão, mas eu vou chamar você de Kefa. Ele fala assim, você vai ter outro nome, Kefa. Em português ficou Cefas, né, quando traduz assim. E a própria Bíblia diz que significa Pedro. Essa é uma palavra aramaica, é uma palavra que é muito rara na Bíblia. No Antigo Testamento hebraico, ela aparece 2 vezes só, no plural, Kefim. Aparece em Jeremias e aparece no livro de Jó também, com essas designações assim de pedra, parece que no livro de Jeremias ela tem uma outra aplicação também, falando de grutas, cavernas, rocha, mas é tudo ligado assim com rocha, com pedra. Jesus transforma isso num nome próprio, né? É a pedra, você é a pedra. Uma pedra dura, bruta, é a pedra. E aí, Petros é o nome grego, é a tradução, não é, do nome Kefa para o grego. E é assim que ele é conhecido no Novo Testamento, pelo apelido, por Petros, pedra. E como a gente estava falando aqui, esse nome representa exatamente tudo aquilo que o caráter dele era. Porque ele não era uma pessoa volúvel nos seus princípios, ele tinha sua firmeza de princípio, ele tinha os seus ideais. Ele só era uma pessoa muito emotiva, ele era uma pessoa muito levada ali pelas circunstâncias do momento, tremendamente verdadeira e honesta com aquilo que ele sentia. Não é? E é como o Felipe falou, né? Não errava pouco, não é? Quando ele errava mesmo. Mais ou menos, porque ele era honesto com aquilo que ele sentia. Por isso que ele era totalmente impulsivo. E aqui nesse texto do Evangelho de Mateus, o que acontece aqui é um dos episódios mais emblemáticos do Novo Testamento, principalmente aqui do Evangelho. Porque é o momento em que a história de Jesus tem uma guinada. Até o capítulo 16, as pessoas estão ali encantadas, admiradas com aquilo que Jesus fazia, com a grandeza dos seus sinais, dos seus milagres. E a pergunta é, quem é este? Quem é este que até os ventos e os mares obedecem? Quem é este? Quem é este? E aqui Pedro é o primeiro que dá a identidade de Jesus. Jesus vai para uma região chamada Cesareia de Filipe. É um lugar muito interessante. Hoje é chamado de Bânias, em Israel. É uma região onde havia ali uma predominância pagã muito grande. Era um território mais pagão de Israel naquele tempo. Olha isso. Onde o deus Pan era adorado lá, nessa região. Então, os sacrifícios eram feitos por Pan. Eles acreditavam que o deus Pan, que não é aquele bichinho Pan bonitinho, menininho, meio cabritinho que a gente vê na Disney, né? Isso. Não, ele era uma divindade com essa representação gráfica, mas a palavra pânico vem do nome Pan e outros termos assim. Ele era um deus assim de um apetite sexual insaciável. Ele vivia nos bosques e ele vivia assustando as pessoas e cometendo agressões físicas às pessoas. Esse era o Pan. Então, eles acreditavam que lá em Bânias havia um portal de acesso a esse mundo sobrenatural. E faziam muitos rituais pagãos absurdos lá. E é para lá que Jesus vai, para esse lugar. Ele reúne os seus discípulos e a pergunta é, o que as pessoas falam que eu sou? Aí vem as ideias mais diversas sobre quem ele era. E vocês, o que vocês pensam de mim? Aí é o silêncio total. Ninguém Lá vai fala o orador nada. da turma. E Pedro capitão do toma a voz e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Boa. É assim. E aí Jesus diz, olha para ele e fala assim, olha, você não foi a carne nem sangue quem te revelou isso. Porque ele não só reconhece Jesus o Messias, muita gente havia chamado Jesus de filho de Davi, mas ele fala da natureza dele, é filho de Deus, você não nasceu aqui, você nasceu aqui, mas a sua origem não é terrena.
Você é a primeira vez filho que do Deus filho de vivo. Davi alguém diz Jesus, filho de Deus. Primeira então. vez. Tá. O próprio Jesus não se apresentava como filho de Deus. Ele sempre falava, o filho do homem. É a expressão dele. Mas Pedro diz, tu és o filho do Deus vivo, a sua natureza é divina. Você não faz parte dessa nossa realidade de coisas aqui. E aí Jesus fala, olha, não é a lógica humana que te fez entender isso. Porque olhando para mim, ninguém vai discernir em mim a natureza divina. Ele é um homem como qualquer outro. Né? Ninguém vai olhar para um rapaz dos seus 30 e tantos anos e falar, você é Deus, né? E se ajoelhar diante dele. Então, para um judeu religioso como Pedro era, isso é um absurdo. Reconhecer divindade num homem, não é mesmo? Mas ele fala, é a obra de Deus. Deus, o Pai, te revelou isso. Não foi a sua lógica que fez compreender quem eu sou. E digo mais, você é Pedro, né? Você é Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aqui também é a primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento. E é aí que reside todo o debate. E é aí que você vai parar para a gente chamar o intervalo, porque o pastor vai continuar no próximo intervalo, no próximo bloco, porque eu sei que vai longe. Já decidimos aqui perceber que Pedro é fantástico, define Jesus de filho de Davi como filho de Deus, e Jesus olha para Pedro e diz, tu és a rocha, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. A gente já volta que o pastor continua explicando para a gente. Não sai daí. Passou rápido o intervalo, já passo a bola direto para o pastor Marcelo, que havia acabado de dizer para a gente a definição encantadora de Cristo, olhando para Pedro e dizendo, tu és rocha. E aí a gente edifica sobre Pedro, a nossa igreja. Foi assim que uma boa parcela da cristandade entendeu esse texto. Né? Tanto que a própria estrutura da igreja cristã na Idade Média, ela foi motivada na sua forma, na sua maneira de organização, por esse texto aqui. Então, como é que foi a história de Pedro? Pedro, ele se torna uma das principais figuras do Novo Testamento, porque ele fazia parte daquele círculo íntimo de amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Tiago morreu, foi o primeiro discípulo que foi morto, ele foi decapitado. Então, Pedro e João eram muito amigos, viviam juntos os dois. Você pode ver isso no Evangelho de João e também no livro de Atos. Mas Pedro, por ser essa figura tão impulsiva e tão determinada, ele logo adquire a liderança e é reconhecido como um dos pilares da igreja, embora ele não fosse o líder da igreja suprema. Aí é que está um detalhe importante também para a gente entender o significado desse texto aqui. Quando você vê uma questão famosa que foi decidida pela igreja em Jerusalém, sobre como lidar com os cristãos pagãos convertidos, os gentios, como a gente fala. Agora está chegando um monte de gentio, como é que a gente faz para receber esse povo aqui na igreja? Até que ponto eles podem manter a vida que eles tinham, até que ponto tem que ser como nós, judeus? Essa discussão toda, exatamente. Quem pronuncia a palavra final e quem é o líder da igreja não é Pedro, mas é Tiago, o irmão de Jesus. É ele que levanta, Pedro fala, Pedro se apresenta, põe o raciocínio dele, o argumento dele, todo mundo respeita Pedro, mas quando o Tiago levanta e põe a opinião dele, acabou a discussão. Entende? Vai ser irmão de Jesus. Ele é o líder aqui em Jerusalém. E Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. Pedro era uma das colunas. Paulo se refere a Pedro como uma das colunas da igreja. E realmente ele foi. E ele exerce um trabalho missionário, não tão intenso como o de Paulo, mas a tradição cristã coloca Pedro em Roma, pregando em Roma e sendo crucificado em Roma. E, de acordo com a tradição, crucificado de cabeça para baixo, para não se parecer com Jesus na morte. Essa que é a ideia. Morreu lá na região do Vaticano. Então, isso forneceu para os cristãos da Idade Média toda uma base para eles estruturarem a igreja, a centralização da igreja em Roma. O imperador romano se torna cristão, Constantino, no século IV, e, paulatinamente, a igreja romana, a igreja ocidental romana, ela vai adquirindo um papel de proeminência em relação às demais. Porque a igreja era bem dividida, você tinha vários apostolados, entre aspas, se é que eu posso dizer assim, a igreja de Roma, a igreja do norte da África, você tinha a igreja da Síria, a igreja de Jerusalém, e cada uma dessas igrejas, cada um desses patriarcados, se é que eu posso falar desse jeito, embora eles não eram todos ortodoxos, né? Os ocidentais não eram assim, mas cada uma dessas lideranças remetia a autoridade a um dos apóstolos, a André, a Pedro, e não havia assim, esse é maior que o outro, você entende? Mas com o passar do tempo,
a igreja romana, que enxergava e via os seus líderes como sucessores de Pedro, porque ele morreu lá, embora ele não tenha sido o fundador da igreja de Roma, e ninguém fala que ele foi o líder supremo em Roma quando ele viveu lá também. Ele morreu em Roma, é o que fala. Okay. Você entende? Mas começou a criar essa ideia de sucessão dos líderes da igreja de acordo com Pedro. Então, quando você vê a história, você percebe que, no início, Pedro não era o chefe de toda a cristandade. No início, a cristandade inteira não se remetia aos sucessores de Pedro. Haviam outros líderes também regionais que tinham tanta autoridade baseada nos apóstolos também, como os sucessores ali em Roma. Mas com o passar do tempo, e devido ao fato do imperador romano e aos pouquinhos centralizando o poder na igreja de Roma, a justificativa teológica foi essa aqui desse texto. Então, por que o bispo de Roma ele tem autoridade acima dos demais bispos cristãos? Porque a autoridade dele deriva de Pedro. Mas por que deriva de Pedro? Porque Pedro exerceu o ministério em Roma. Mas por que Pedro, então, é tão importante? Porque lá em Mateus 16, Jesus fala, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Mas será que foi isso mesmo que Jesus quis dizer? Porque quando você lê aqui o texto, logo na sequência, Pedro comete uma gafe enorme. Pedro, ele fica tão cheio de si, nossa, Deus falou comigo. Eu agora entendi aquilo que ninguém conseguiu entender, porque eu tenho um acesso direto ao Pai. Eu abro a minha boca, Deus fala. Essa é a ideia dele. Quando Jesus diz assim, olha, agora vocês sabem quem eu sou, porque essa é a questão, a identidade dele. Vocês sabem de fato quem eu sou, eu vou contar para vocês o que vai acontecer. Nós estamos indo para Jerusalém. E lá em Jerusalém a história não vai ter o fim que vocês pensam que ela vai ter. Eu vou ser traído, eu vou ser entregue nas mãos dos homens e eu serei crucificado. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro escuta aquilo, ele pega Jesus pelo braço, leva Jesus no canto e fala assim, o que você está pensando? Agora eu sou teu conselheiro? Não, peraí. Não se esqueça que quem tem a revelação do Pai é que sou eu. Eu abro a boca, Deus fala. O que você está pensando? Você vai falar um negócio desse para esses caras aqui? Eu entendo que tudo isso é símbolo, eu entendo que nada disso é literal, eu tenho aqui a interpretação, a exegese, mas Deus fala comigo. Dá para imaginar a cena. Deus fala comigo. Mas esses bobos aqui vão pensar que isso é verdade. Não, isso nunca vai acontecer contigo. De forma alguma, a sua segurança quem faz sou eu. E aí Jesus olha para aquilo e fala assim, afasta de mim, Satanás. Então, numa hora Deus fala por meio de Pedro, outra hora é o diabo. Quer dizer, Pedro não é o absoluto de tudo. Não é absoluto. Você entende? Ele não é a rocha, a igreja não é edificada sobre um homem. O que Jesus quis dizer aqui? Lembra que Pedro havia acabado de falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Então o que Jesus quer dizer para ele é o seguinte, olha, você é Pedro, não é? Você é uma pedrinha, você é uma pedra, é Kefa. Mas a rocha sobre a qual a minha igreja vai ser edificada, é essa verdade que você acabou de pronunciar. Porque eu sou o Filho do Deus vivo. Aí não usa mais e é essa fé na minha natureza, na minha missão, na minha pessoa e em quem eu sou, que vai dar sustentabilidade para a minha comunidade, vai dar identidade ao meu povo e vai dar força para vocês avançarem até além dos limites impostos pelo mal, vencendo as forças de Satanás e impondo o reino de Deus aqui às pessoas. A palavra não é mais Kefas quando ele usa. Não. Ele usa a palavra Petros e Petra. Isso. Em grego ele faz um trocadilho. Mas é um trocadilho poético, não é? Tá. Como você usa muitas vezes ali uma aliteração, uma sonoridade, uma rima da palavra. Olha, tu és Petros e sobre essa Petra. Mas não sobre ele. É sobre a afirmação que ele havia acabado de dizer, que Jesus é o Filho de Deus, a natureza de Jesus. Então, quando você entende isso, você percebe que ele, sim, foi uma grande figura, uma figura pivotal na história da igreja, mas ele não é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. A igreja é edificada sobre a palavra dos apóstolos e dos profetas. Ele mesmo diz isso. A rocha é Cristo, ele é o fundamento. A Bíblia inteira ecoa essa verdade. Ele é a pedra rejeitada pelos construtores se tornou a principal. Jesus. Ele é o fundamento, ele é a rocha. Não homem, nem Pedro, nem Paulo, nem nenhuma figura carismática, mas Jesus. É assim que a gente tem que entender. Pastor, que explanação, meu querido amigo telespectador, de coração. Assista depois nos nossos canais de internet a reprise desse programa para você não ter dúvida. Durante alguns minutos você ouviu um professor, um pastor, um amigo seu explanando uma das maiores complexidades da Bíblia. Eu quero ouvir agora a reação, né? Rafaela falou assim, pastor, poderia deixar o código só o pastor Marcelo falando. A gente sabe que hoje é um assunto mais polêmico e teológico, mas quero ouvir a reação de vocês três. E aí? Emociona saber de como a igreja, de como a Bíblia, de como a verdade está ao nosso alcance, podemos redirecionar algumas coisas tão compreendidas equivocadamente pela maioria maciça do mundo. Eu acho que realmente quando eu falei que hoje o código tinha que ficar com o pastor, porque ele sabe muito, a gente aprende muito com ele. E com certeza essa é uma verdade que
quando compreendida, ela é importantíssima, porque como pode a gente colocar a base de uma igreja em cima de um homem que é falho? Sim, que ia trair Jesus depois e cortar a orelha de Malco lá. Foi o que o pastor falou, ele com certeza foi um homem maravilhoso, mas ele é falho. Então não tem como a base da igreja de um Deus perfeito ser em cima de um homem falho. Isso não tira mérito de Pedro, nem de nenhum outro discípulo, mas são falhos, como eu sou falho. Nem minha igreja poderia ser baseada em mim. Então, essa é uma verdade que esse é um programa muito especial. Sim, Filipão, veja que interessante. A artimanha do inimigo sempre é pegar a verdade e transformá-la numa meia-verdade, né? Porque Pedro foi importante, mas já dizem daí que ele se transforma no fundamento de uma igreja. Maria foi importante, mãe de Jesus. Alguns já dizem que não, então agora ela é intercessora por nós. E vira e mexe, a gente vê algumas situações que todos os programas, na Mira da Verdade, Arena do Futuro, está escrito, e o Código Aberto entra nessa profundidade teológica com você também, jovem. É para a gente perceber que existe muita verdade que às vezes se torna meia-verdade. E isso que demonstra o erro, porque Pedro, torná-lo um homem santo ao ponto de fundar a igreja, já é um exagero, que não é o que está na Bíblia. A ação humana não é suficiente. É isso, acho que a gente complica muito as coisas, né? É impressionante como a gente tem a... Quando eu falo a gente, estou falando da gente também, o ser humano, né? Eu... Todas as vezes em que eu sedimento a minha fé em pessoas... Acabou. Porque o ser humano é finito, erra, né? O ser humano fere. E ao mesmo tempo em que ele fere, ele é finito, ele também ele carrega em si também o desejo, a vontade de ser bom, de fazer algo bom e tal. Mas ele é inconstante, né? Ele oscila. Então, colocou em cima de uma pessoa, o negócio desanda. Desanda. É por isso que... é curioso que quando ele diz para Pedro isso, ele fala sobre essa certeza. Não é nem sobre a minha vida. Que ele poderia dizer sobre mim, né? Sobre mim aqui, sou eu. Porque logo ele ia morrer. Logo ele seria crucificado. E aquilo ali. E olha que o baque para eles foi gigante, foi gigantesco. Mas é sobre essa certeza de quem eu sou. Sobre a certeza de quem eu sou. E que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo. Aí, e isso é insofismável, né? Porque isso você não derruba. Como é que você derruba isso? Né? Agora, o ponto de partida para isso também é fé. Né? Porque às vezes a gente tem uma dificuldade imensa às vezes, de dialogar e de lidar com quem não tem essa certeza. Né? E essa certeza é construída por uma pulsão de Deus na minha direção, que é fé. Que até a fé que eu tenho não é minha, né? Não é inata, é Ele quem me dá. Então, botou em cima de homem o negócio, cara, o negócio vai. Até a ideia de que a fé está em mim, que eu tenho fé, também vai embora, porque não é sua, né? Sem dúvida. É Ele quem te dá, então... Jornalista Jennifer, de Malala Gandhi, passando lá por, como que é o nome do camarada lá mesmo? Rubem Alves, até Steve Jobs, vindo de qualquer celebridade, personalidade midiática. Ninguém se torna santo a ponto de ser o fundador de uma igreja, o fundamento de uma igreja. E isso inclui Pedro também. Absolutamente não, impossível, né? Porque a base da igreja é Cristo. E eu acho até interessante a gente... você falou, né? Pedro já se levantou como capitão, mas ele não era líder. O pastor Marcelo colocou líder. Quem foi considerado líder foi Tiago. Mas ele era, em si, a sua personalidade, líder. Agora eu fico pensando, imagina Jesus liderando um líder. Né? Porque aí... é complicado, uma personalidade tão diferente, Jesus ali tentando moldar o caráter de Pedro, e por mais que ele fosse líder, por mais que ele tivesse todas essas características, ele não conseguiria fundar uma igreja, ele não conseguiria por si só, pela sua infinidade humana... Humanidade, claro. Exatamente, ele não conseguiria sustentar uma igreja. Então, aí todo esse discurso, né, em cima da pessoa de Pedro cai por terra, porque ele era pecador, falho, temperamental, como é que você infelizmente... beatifica Pedro que dias depois está dizendo para Jesus, não conheço, odeio ele não existe, né? O galo canta 3 vezes e ele vê o que ele fez. Inclusive, eu até penso em Pedro assim como um cristão recém-chegado à igreja, né? Porque ele tinha toda essa gana de pregar, de estar com Jesus, de fazer missão, vou com você, estamos juntos. Mas ele também tinha as dúvidas, tinha aqueles momentos, sabe, de eu ainda não fui completamente... transformado. E aí, no processo, na vida toda, ao lado de Jesus, vivendo tudo aquilo que Jesus viveu, aí ele começou a ser transformado. E esse relacionamento entre Jesus e Pedro
foi o que trouxe a ele tudo que ele, né, foi o que deu a ele tudo que ele se transformou no final, porque ele se permitiu ser transformado e se submeteu a Jesus, né? Porque ele entendeu, eu sou menor que Jesus. Ele viu tudo, ele se permitiu ceder. E olha que curioso, né? E olha que curioso, né? Desculpa, a igreja de Deus, ela é sedimentada sob a certeza de que ele é o Messias, de que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E igreja é uma palavra que padece de uma polissemia assim absurda, né? Uma igreja que tem uma palavra que tem diversos significados, né? Muitos significados. E assim, fundar a igreja, né? Colocar um artigo bem definido aqui como sendo a única e suficiente igreja, que é a igreja de Deus, é a certeza de que ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. Fundar uma igreja é fundar sob a égide da racionalidade humana, da capacidade do homem de organizar pessoas. A expressão fundar igreja não existia, e de arrebanhar a gente. Né? E aí sim, isso é baseado em figuras carismáticas, né? Como a gente vê na história. Em pessoas. Fundar uma denominação, eu faço isso com base numa figura proeminente que cativou pela ideia, pela vida, uma figura midiática como essas aqui. Todos esses líderes mencionados, igrejas, né? se fossem líderes religiosos, fundariam igrejas, porque eles têm seguidores. Né? Eu posso fundar igrejas, mas fundar a comunidade de Jesus, a família, o grupo dele, né? Esse povo dele, isso é nele que é fundado. Né? Não foi Pedro. É uma coisa que só que terminar aqui, eu já falei bastante nesse bloco, não sei nem se tem tempo, mas a coisinha rápida. A gente fala sobre essa questão da pedra, e essa explicação que eu disse aqui é uma explicação que muita gente compartilha, esse entendimento óbvio aqui do texto, como eu coloquei, mas existe um outro detalhe que vem logo em seguida, a questão de ligar no céu e na terra. E quando as pessoas falam, tudo bem e tal, mas como é que você explica então Jesus dando as chaves para Pedro? Porque eu estou falando aqui que a rocha é Jesus, mas tudo bem, a rocha é Jesus, mas Pedro teve uma função de importância então, porque Jesus deu a chave do reino para ele. O que você ligar na terra é ligado no céu, o que desligares na terra é desligado no céu. Quer dizer, você tem autoridade para determinar o que acontece no céu. O que você decide, a gente obedece. Você entende? Isso dá realmente uma ideia de um poder petrino acima de todas as coisas. Mas quando você lê no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do verso 15 até o verso 20, quando Jesus fala sobre perdoar irmãos, quando ele fala sobre agregar pessoas, quando ele fala sobre resgatar pessoas que se desviam, pessoas que se afastam, pessoas que por vontade própria seguem o caminho do erro, o trabalho de busca que a igreja faz para poder manter essas pessoas vivas na comunidade, ele de novo cita essas mesmas palavras, mas não dirige mais a Pedro essas palavras, ele fala para a igreja como um todo. E ele fala aqui, Mateus 18, verso 18, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E aqui ele não fala para Pedro, ele fala para toda a comunidade. Quer dizer, o grupo, a minha família, o meu povo, é isso que determina as pessoas que são objetos da graça, aqueles que aceitam. Quem aceitou, quem recebeu o reino, quem aceitou a graça salvadora, faz parte do meu povo, e uma vez que aceitou essa graça, está ligado no céu. Agora, quem se desliga, quem rejeita, quem afasta, quem se coloca longe do alcance, quer seja por opção própria ou por qualquer coisa que aconteça, mas que se desliga desse grupo vital, e não é uma denominação apenas, é o grupo de Cristo, é a família dele, está desligado nos céus também, porque rejeitou o reino dos céus. Então, quando ele fala que o pertencer ao meu povo, a minha comunidade, não é uma denominação religiosa, mas essa igreja invisível de Cristo, a família, o corpo dele na terra, é isso que determina o caminho da salvação para a gente. Eu estou ligado a Cristo, eu estou ligado a irmãos, eu estou ligado ao projeto dele, ao reino dele. Amém. É isso que determina. Então, não é uma autoridade para comandar na terra e o céu obedecer. E não pertence a Pedro isso. Pertence à igreja de Jesus. Ó, o clamor dos jovens, pastor, ponha 2 horas o programa de hoje. Eu estou ouvindo você falar isso, eu sei, mas não dá, o programa é só de 1 hora, a gente vai ter que ir para o intervalo e para o último bloco. Obrigado, pastor. Que estudo fantástico, dá vontade de ficar aqui muito mais tempo. A gente já volta para o último bloco do Código Aberto. Que programa bacana, gente. Aqui no intervalo a gente conversa, descontrai e se entusiasma junto com você, porque descobrir a Bíblia e desvendar as verdades e aprender de um jeito diferente é tão bom.
Quero dizer a você, telespectador, esse é o código aberto. Nos perdoe se a gente às vezes fala no nosso entusiasmo, alguma maneira que você até possa se incomodar. É porque é muito sincero, é puro, é de coração. A gente não ensaia, não treina, mas ficamos juntos aqui, extasiados pela delícia de descobrir a verdade de um jeito diferente. Você é sempre bem-vindo aqui, que o Espírito Santo toque o teu coração. Vamos ouvir música agora? Super Gabriel, hoje não vai dar nem tempo de falar demais, né, cara? Vai cantar o quê, por quê e manda bala. Música se chama Jeremias. E Jeremias? É sobre o chamado de Jeremias, que também é feito para nós. Composição sua? Isso. Letra e música? Letra e música. Olha que beleza, vamos lá. Na verdade, letra do meu irmão. Eita, teu Isso, irmão? letra do meu irmão e música minha, o Lucas. O Lucas Iglesias Pastor também. Lucas. Tá bom. Tempestade traz memória, eu só sou sobre pó. Traz o peso em minha boca da tarefa que assola. O tremor que vem consola, não há nada em mim. A palavra que é soprada me destrói, me constrói. Eu serei uma fortaleza, irei, não por mim. Desde o ventre eu conheço essa voz que acompanha. Se o que eu disser não for meu, eu sou boca e não falo por mim. Se repito que ele pedir,
Não sou eu, mas é Ele quem diz. Se o que eu disser não for meu, eu sou boca e não falo por mim. Se repito o que Ele pediu, não sou eu, mas é Ele quem diz. Se o que eu disser não for meu, eu sou boca e não falo por mim. Oh, oh, se repito o que Ele pedir, não sou eu, mas Ele quem diz. Uau! Eita, cada um com seu dom. Deus abençoe. Gabriel, Felipe. A música é feita de pausas, baixos e altos, e isso é o dom artístico de saber lidar e lapidar, né? Você cantou uma coisa que me fez lembrar do teu irmão, cara. Quando veio algumas temporadas atrás, o pastor Lucas fez muito bem a participação aqui com a gente na lição de Jeremias. E ele usou muito essa frase, o profeta é boca. E aí agora quando você colocou e falou que ele fez a letra, os dois irmãos trabalhando juntos, bacana. Abração para ele lá, a gente fica feliz em ver você aqui com o seu dom musical. Profeta é boca, pastor Marcelo, mas profeta não é Deus. Não, de assim forma como alguma é mensageiro. Pedro, ele é importante, mas Pedro não é o fundamento da igreja. Ele achou que ele era mais que boca, né? Por isso que ele fazia tanta coisa assim, de maneira impulsiva, né, Pedro, né? É muito Acabou, legal, gente, não dá é mais muito tempo de legal quase ver nada. esses caras cantando aqui. Eu vi a primeira música que eles fizeram. Foi Eu era mesmo? pastor aqui. Primeira música que eles fizeram aqui. Ô, Gabriel. E vendo vocês cantar aqui no programa, a música que você faz, eu fico contente de ver Deus realmente abençoando o seu dom. Né? Amém. Gente, cada um vai ter 30 segundos para um fechamento do que impacta na vida prática essa situação toda de Pedro. Não ser tudo isso, mas ser muita coisa, mas o tudo isso é Deus. Rapidinho, não dá muito tempo. Vamos lá, quero ouvir vocês 4. Rafaela. 30 segundos, vamos lá. O que eu aprendo para viver na minha vida prática é o seguinte: por mais que eu estude, por mais que eu seja uma mensageira também de Deus dentro do que eu escolhi fazer, eu nunca posso me colocar numa posição que não é minha. Eu tenho que me colocar na posição de servo, de aprendiz e entender que o primeiro lugar sempre é Deus e tudo que eu faço é por Ele e para Ele, nunca por mim, pelo meu mérito, não me exaltar. Hein? Pastorzão? Rapidinho, a centralidade de Jesus, né? Ele é o centro, ele é o absoluto, é em torno dele que tudo gira e tudo tem sentido nele. Nós somos apenas boca, instrumento, e a gente tem que entender o nosso papel de servos e não de achar que Deus se revela naquilo que eu penso, naquilo que eu faço. Essa arrogância espiritual, muitas vezes, nos coloca como, não como instrumentos do Evangelho, mas como seres antagônicos a Ele, pensando que estamos servindo a Deus. Isso é uma coisa para a gente pensar. Eu me lembro, Felipe, quando você falou que uma das coisas que o conselho que você daria numa outra semana aí seria você desconfiar de você mesmo. Essa Pedro, arrogância, né? Exatamente. Pedro é uma pessoa, como eu, como você, como qualquer um de nós aqui, cheio de acertos, de defeitos, e a transparência dele, às vezes, vista como uma coisa ruim, mas eu nem vejo. Sabe, acho que Jesus traz Pedro para dentro do ministério, não porque Pedro é um cara que resiste a algumas coisas ou fala na frente de todo mundo. Eu acho que
Jesus traz Pedro para o ministério porque eu acho que é mais fácil lidar com Pedro. Claro. Na minha opinião. E outra coisa, a gente falou aqui de arrogância, mas nunca Pedro foi arrogante. Nunca partiu dele a pretensão de ser isso. Na Bíblia não tem nada que mostre ele querendo ser. Ele é assim. As pessoas que atribuíram a ele depois um valor que nem ele pediu, né? No ministério dele. Cara, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E eu costumo dizer que pessoas transparentes, por mais que, dependendo da situação, você ache que seja difícil lidar com elas e tal, eu prefiro muito mais lidar com pessoas transparentes, abertas, sinceras. Pessoas que o pastor Fernando fala que... Ele falou um negócio assim, filho, você é como um copo d'água, né? Ele fala assim, você é como um copo de vidro, né? Quem está do lado de fora vê o que está dentro, né? Porque fica fácil de saber, porque não consegue esconder as coisas. Tem uma pessoa que é muito transparente, fazendo um paralelo aqui, e que eu gosto de lidar com ela, pessoa que tem suas dificuldades, tem os seus defeitos, assim, a mãe da Rafaela, a Tânia. A Tânia é uma pessoa extremamente transparente. Você sabe o que ela pensa, você sabe o que ela está querendo. Você pode não concordar com ela, você pode não gostar, pode achar que ela está errada, não tem problema. Mas você sabe o que ela está pensando, ela diz para você, ela não esconde o que ela está sentindo. E eu gosto de lidar com pessoas assim, me parece mais simples, né? Fechou. Então, vamos lá. Jennifer, um tweet. Sobrou menos ainda para mim. Bom, mas se eu posso resumir, eu diria que a gente precisa aprender com os erros de Pedro, né? Ter humildade para reconhecer. Pedro, ele reconhecia, apesar de todos os defeitos, mas ele era um ser humano e ele reconhecia isso, sabe? E a gente usar a nossa influência para o bem. Ele era tão influente, ele aprendeu com Jesus e ele passou isso depois, sabe? Ter humildade para reconhecer e também ter essa gana que Pedro tinha para passar adiante o conhecimento. Amém. Fomos injustos, cruelmente injustos com o nosso guia de estudo, porque a gente não falou tudo dessa semana, mas tão profunda essa explicação dessa personalidade de Pedro com rocha, com pedra e com essa humanidade, que vale a pena a gente ter gastado esse tempo com você. Jovem, um recado de um livro que eu sempre gosto de ler para você quando dá um tempinho especial, Mensagens aos Jovens, página 89, de uma escritora evangélica chamada Ellen White, que diz: a esperança do cristão é como uma âncora para a alma, segura e firme, e penetra para além do véu onde Cristo entrou por nós. A nossa esperança se baseia em Cristo. O nosso fundamento se baseia em Cristo. A verdade da Bíblia se fundamenta em Cristo. A Novo Tempo anuncia a volta de Cristo. Entenda isso. Pessoas são importantes, pessoas são famosas, pessoas são admiráveis. Pastor Marcelo, aqui falamos de tantas pessoas midiáticas e admiráveis, mas nenhuma delas, nem Pedro, é ou foi Deus. Me permita dizer com sinceridade, eu não quero aqui ofender você, pelo amor de Deus, mas com o coração de quem discutiu essa palavra da verdade, você vê que Pedro, ele é admirável sim, mas Pedro viveu seus altos e baixos como eu e você. Aí a gente pode olhar para Pedro e ver, né, Felipe, ali um camarada que tinha tudo para dar errado. E eu fico imaginando a cena, pastor Marcelo, quando Jesus viu Pedro pela primeira vez e você disse que Jesus já se encantou com Pedro. Porque eu acho que quando Jesus viu Pedro, ele já visualizou Pedro morrendo crucificado de cabeça para baixo, décadas depois. E aí Jesus falou, esse é o Pedro, que vai deixar um legado. Mas é um Pedro que vai passar muita luta, vai cortar a orelha, vai cair, vai quase se afogar, vai andar na água comigo, não vai entender as coisas, vou ter que dizer para ele, afasta Satanás. Mas é o Pedro como eu e você, jovem, que cresce, que amadurece e que se prepara para o céu. Aí, gente, é só Deus, é só Jesus. É tudo que a gente tem e é tudo que a gente precisa. Mais nada. Que Deus te abençoe. Foi um programa muito especial, histórico, para a gente poder entrar nesse assunto com o calor da nossa vontade de estudar com você. Mas agora, jovem, acaba esse programa, ora para Deus, põe nas mãos do céu o teu lado Pedro, o meu lado Pedro, e a gente segue em frente com a rocha, que é Deus. Essa promessa e essa esperança. Aí, gente, valeu a pena tudo que a gente fez do lado de cá do céu para estar do lado de lá. Forte abraço, a gente continua aqui desbravando a palavra de Deus no programa Código Aberto, jeito diferente de estudar a palavra de Deus. Te espero, hein? No próximo programa. Até lá.
Pedro. A gente estudou Pedro, eu acho que acabou esse programa e você fica aqui na internet pensando, refletindo, discutindo junto. Fica aqui com a gente. Aqui nesse lugar digital a gente continua encontrando um Deus real. Por isso, dê like aqui na página, participe com seus comentários, concorde, discorde, mas interaja com a gente. E acima de tudo, né? Se inscreva no nosso canal, que aqui na internet o código aberto continua. E eu te espero aqui.